No dia 16 de novembro, por ocasião da canonização dos mártires de Damasco em Roma, a Custódia da Terra Santa organizou um simpósio no Mosteiro de São Salvador, em Jerusalém. O encontro foi proposto para homenagear aqueles que, com o sacrifício da vida, testemunharam a verdade e a fé cristã. São Nicolau, o peregrino nascido na Grécia em 1075, conheceu Jesus aos 8 anos de idade, recebendo dele a oração do coração. Um santo ecumênico por excelência, um exemplo para os peregrinos que hoje visitam Jerusalém. Sua vida é contada no livro do padre Natale Albino, diplomata da Santa Sé. No dia 15 de novembro, na igreja de Santo Estevão, em Jerusalém, foi realizado o Dias Acadêmicos da École Biblique et Archéologique Française e do Studium Biblicum Franciscanum. Por ocasião da festa de São Martinho, 11 e 12 de novembro, Jerusalém acolheu 2 dias de encontros acadêmicos, momentos de oração, visitas guiadas aos lugares santos e diálogo ecumênico, todos centrados na figura do peregrino inglês Willibald. Por ocasião da canonização dos mártires de Damasco, a Custódia da Terra Santa organizou um importante simpósio no convento de São Salvador, em Jerusalém. O evento, intitulado Martírio no Cristianismo, um caminho de fé rumo à vida eterna, homenageou aqueles que sacrificaram a vida como testemunho da verdade e da fé cristã. O simpósio, moderado por Frei Marwan Dides, contou com a participação de Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, Frei Alessandro Conilho, Frei Ulisses Zarza, Frei Narcis Climas e Padre Antoine Duvailly, da Igreja Maronita, na presença de numerosos sacerdotes e leigos. A porta do martírio na igreja está aberta a todos e não se limita aos sacerdotes, frades e freiras, mas a cada cristão. O batizado é uma pessoa chamada a dar testemunho de vida através da fé em Jesus Cristo. Os mártires de Damasco, martirizados no ano de 1860, ensinam-nos ainda hoje a ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo e missionários diante de todos os povos, em nome de Jesus Cristo. É a primeira vez que ouço falar de leigos que se tornaram mártires na igreja. Eles trabalharam arduamente em suas vidas e lutaram até alcançarem a santidade. Esperamos que Deus nos dê forças para que também nós possamos alcançar a santidade. Em seu discurso, Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, abordou o tema do martírio do ponto de vista franciscano e da espiritualidade de São Francisco. Ele enfatizou que a alegria do martírio não reside apenas na disponibilidade da pessoa em dar a vida por amor à fé em Deus, mas, sobretudo, na maior alegria que se obtém entrando no céu. Naturalmente, não poderia faltar a participação da Igreja Maronita, que apresentou aos frades franciscanos a história do martírio dos irmãos Massabik. Em nome de Dom Musa Al-Haji, bispo maronita de Haifa e da Terra Santa, ecônomo patriarcal maronita em Jerusalém, padre Antoine Duvailly, em seu discurso, levantou o tema do martírio do ponto de vista da Igreja Maronita. A peculiaridade da nossa vida é que nunca conhecemos a tranquilidade, especialmente aqui no Oriente. Estamos sempre expostos a perseguições. Porém, devemos experimentar alegria, apesar das dificuldades, porque imitamos Jesus Cristo, que nasceu, viveu, sofreu e morreu nesta terra, ressuscitando para a vida eterna. Também nós, seguindo o seu exemplo, continuamos com fé o nosso caminho atormentado, até alcançarmos a vida eterna ao seu lado. Frei Narcis ilustrou a situação histórica da época, descrevendo as perseguições contra os cristãos que levaram ao testemunho dos frades franciscanos, dos irmãos Massabik e de outros fiéis. No seu discurso sobre o martírio na fé cristã, Frei Alessandro Conilho observou que a Bíblia Sagrada nos mostra como o martírio é um reflexo da imagem de Jesus Cristo. Por sua vez, Frei Ulisses Zarza falou do martírio dos padres da Igreja, que afirmaram que uma pessoa, através da sua fraqueza
riqueza, pode também oferecer a sua vida ao Senhor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. oppure dei cristiani di paesi. احنا كمسيحيين مدعوين Sendo cristãos, somos chamados a amar, a difundir o Evangelho e a ser irmãos de todos, mas também somos chamados a testemunhar todos os dias uma vida plena e integrada, vivida pelo amor de Jesus Cristo. لاجل يسوع المسيح. Che recita i nostri... Nicola il Pellegrino è un ragazzo greco. Nicolau, o peregrino, é um rapaz grego do século XI, nascido em 1075, que conheceu Jesus quando tinha 8 anos e, ao vê-lo, recebeu dele a oração do coração. O Senhor o ensinou a repetir continuamente Kyrie eleison. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade em orar e dizem que não têm tempo para orar. Aqui está esta breve oração. A repetição contínua, Kyrie eleison, é uma oração muito fácil de fazer porque é muito rápida e depois condensa os grandes fundamentos da nossa fé. Ou seja, Kyrie, a divindade de Jesus, e eleison, a nossa miséria. Conhecemos as narrativas de um peregrino russo que datam de 1800 e que são falsas porque falam de uma história fictícia, digamos, inventada, embora condense a grande tradição espiritual ortodoxa. Em vez disso, no caso de Nicolau, o peregrino, estamos falando de uma pessoa do século XI que realmente existiu. Realmente esistita. Mentre in Oriente Enquanto no Oriente existem muitos santos que viveram assim, praticando a oração de Jesus todos os dias de suas vidas, no Ocidente, porém, São Nicolau é o único santo que podemos definir como apóstolo da oração do coração. Essa experiência profunda, embora curta, o marcou e ele a levou a todos os lugares da Grécia e depois quis trazê-la também para a Europa. anche in Europa. In particolare, all'età di 16 anni, ha voluto Em particular, aos 16 anos, quis iniciar uma grande peregrinação a Roma para venerar os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Uma escolha decididamente singular naquele momento, porque, precisamente, vindo do contexto grego ortodoxo, é um caminho de fé que, involuntariamente, unia as duas partes do Mediterrâneo que estavam, digamos assim, separando-se. si separando. Questo suo grande pellegrinaggio verso Roma lo ha portato Esta grande peregrinação a Roma levou-o a Otranto e depois a outras cidades da Puglia, subindo para a qual faleceu, Trani, devido aos espancamentos e dificuldades da viagem e aos muitos mal-entendidos que sofreu nas suas andanças. O Papa Urbano II, o Beato Urbano II, quis canonizá-lo em 1099 como uma das primeiras canonizações da história, pois até aquele momento a proclamação de uma pessoa como santa não era uma competência puramente pontifícia. Ele foi venerado como santo pelos católicos e assim permaneceu por aproximadamente 9 séculos. secoli. Nel 2023 gli ortodossi greci d'Italia Em 2023, os grego-ortodoxos da Itália, da metropolita grega da Itália, incluíram-no no seu calendário litúrgico. Portanto, também o admitiram ao culto dos fiéis gregos ortodoxos. Ele é um dos poucos santos a ser venerado por católicos e ortodoxos após o cisma de 1054. Assim, sem querer, tornou-se em sua pessoa um sinal de unidade entre ortodoxos e católicos. un segno di unità tra ortodossi e cattolici. São Nicolau era um leigo falecido aos 18 anos, por isso tem dentro de si muitos elementos de originalidade e o seu testemunho também tem muito a dizer aos peregrinos que hoje chegam à Terra Santa. Segundo fontes antigas, os peregrinos que embarcavam da Puglia para chegar à Terra Santa na Idade Média o invocavam durante a viagem, mas também porque o seu estilo de peregrinação é também muito indicativo para aqueles que aqui hoje vêm a Jerusalém, à Terra Santa. A sua percepção da jornada foi a oportunidade de caminhar a cada passo e a cada batimento do coração com o Senhor, sempre pensando nele e convertendo-se a ele em todos os momentos da Ogni vida. momento della propria vita. O Dias Acadêmicos da École Biblique e Arqueologia Francesa e do Estúdio Bíblico Franciscano foi realizado na sala de conferência da Igreja de Santo Estéfano, em Jerusalém.
Uma manhã em memória do padre dominicano Marcel Sigrist pela sua contribuição ao estudo e à pesquisa científica. Quando falamos de Marcel Sigrist, falamos, antes de tudo, de um frade dominicano nascido na Alsácia, no nordeste da França, que veio para Jerusalém, onde deixou o seu coração. Marcel foi um grande assiriólogo, que sempre trabalhou em equipe e com muita humildade. Ele tinha um desejo inato de compartilhar seu conhecimento e não guardá-lo para si. Por isso, foi frequentemente promotor de iniciativas de pesquisas, não só na sua disciplina, mas também nos campos bíblico e arqueológico. É a marca dos grandes homens partilhar a sua humanidade com toda a humanidade. A conferência foi proferida pelo professor Uri Gabay, da Universidade Hebraica de Jerusalém, sobre o tema Monoteísmo Bíblico à luz das fontes da antiga Mesopotâmia, tema muito estudado pelo padre Marcel Sigrist. A Bíblia foi escrita no contexto das antigas culturas e religiões do Oriente Médio e interage naturalmente com essas culturas e religiões. Ele está em contato com essas, conhece sua literatura. Naturalmente conhece também a religião com a qual, por vezes, entra em conflito. Está sujeito às suas influências linguísticas e, portanto, para compreender o contexto da Bíblia, as circunstâncias históricas em que surgiu, é necessário conhecer também o Antigo Oriente Médio e estudar as culturas antigas do Oriente Médio. É essencial, repito, conhecer o mundo em que a Bíblia floresceu e com o qual os autores da Bíblia entraram em contato. Há mais de 10 anos que a École Biblique, a Arqueologia Francesa e o Studium Biblicum Franciscano organizam juntos os Dias Acadêmicos, também fruto do trabalho de padre Marcel Sigrist. A ação do padre Sigrist foi fundamental para promover a colaboração entre as nossas instituições, e ele sempre apoiou. Na sua apresentação surgiu o retrato de uma figura aberta, também na sua notável produção científica, que muitos de nós só agora descobrimos. Sentimos que ele era como um verdadeiro irmão, sempre simpático e acolhedor. Mesmo neste tempo de guerra, as duas instituições não interromperam as suas atividades e, assim, novos alunos se matricularam nos cursos de licenciatura e doutorado em estudos bíblicos e arqueológicos oferecidos pelo Studium e pela École, na terra do Quinto Evangelho. Para todos nós foi uma surpresa agradável que houvesse mais membros do que no ano passado. Por trás desse resultado está a mão da providência. Digo isso com toda honestidade. Devemos considerar também que o Studium Biblicum Franciscanum é cada vez mais conhecido e creio que está sendo valorizado pela formação que oferece. Os alunos têm contato com amigos, colegas, trocam experiências e opiniões. Por isso, falam sobre a instituição onde estudam ou estudaram, uma verdadeira forma de divulgação do Studium, cujo nome está cada vez mais em evidência. Por ocasião da festa de São Martinho, os dias 11 e 12 de novembro em Jerusalém, transformaram-se em 2 dias de encontros acadêmicos e momentos de oração, visitas guiadas aos lugares santos e diálogo ecumênico e interconfessional em torno da figura do peregrino inglês Willibald. O monge beneditino, mais tarde bispo na Alemanha, que se tornaria uma figura-chave no monaquismo ocidental. Esse peregrino Willibald, que esteve aqui entre 724 e 726 d.C., foi o tema da minha tese de mestrado há várias décadas. Primeiro de tudo, ele viajou para Roma. Depois, ele veio para a Terra Santa, onde visitou os lugares santos e, mais tarde, tornou-se bispo na Alemanha. Assim celebramos os 1.300 anos da sua chegada a Jerusalém no dia de São Martinho, 11 de novembro. Nesses 2 anos de permanência aqui, ele nos deixou uma descrição precisa dos lugares santos. E, para esta ocasião, criamos um evento que pudesse reunir cristãos de diferentes denominações, com origens diferentes. Sabemos que nesse momento de guerra e conflito, Jerusalém passa por um momento difícil. Precisamos de eventos como este. Willibald oferece-nos o exemplo de um homem que poderíamos chamar de proto-europeu.
Mudou-se da Inglaterra e foi para Roma. Viveu em Constantinopla, depois em Jerusalém, depois em Monte Cassino e finalmente tornou-se bispo na Alemanha. Não podemos deixar de valorizar esta figura no nosso diálogo ecumênico e também interconfessional. Part of our identity in our genes as Christians is the desire. Parte da nossa identidade escrita nos nossos genes enquanto cristãos é o desejo de sair da nossa zona de conforto. Gosto muito do que escreve Santo Agostinho. Nosso coração fica inquieto e insatisfeito até encontrar paz em Ti, Senhor. A peregrinação à Terra Santa, esse contato com os lugares de Jesus Cristo e da Bíblia, é uma forma privilegiada de descobrir e acolher a nossa busca de Deus. É um caminho antigo e bom, para o qual damos as boas-vindas a todos aqueles que estão dispostos a sair da sua zona de conforto para buscar a Deus dessa forma muito prática. Uma das coisas mais importantes da peregrinação à Terra Santa é saber que se percorre os caminhos de muitos peregrinos que se seguiram ao longo dos séculos. Quando esses peregrinos recolheram a sua experiência, como no caso de Willibald há 1.300 anos, deram-nos um vislumbre de quão extraordinárias foram as experiências. Nessa cidade podemos aprender muito com suas peregrinações, seguindo o percurso que traçaram de um lugar a outro. Mas peregrinar não é apenas ir de um lugar para outro. Eles vieram aqui com questionamentos profundos. Penso que toda peregrinação começa, em última análise, com um questionamento profundo sobre si mesmo, sobre Deus, sobre o seu papel no mundo. Para onde estou indo? Onde estou agora na minha vida? Talvez tenha havido alguma mudança significativa em sua existência. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez você tenha percebido que o rumo que a sua vida tomou não é o correto, está te prejudicando. Os peregrinos chegam aqui com essas perguntas concretas. Então, essa caminhada de um lugar para o outro, junto com outros, nesses lugares tão lindos e cheios de significado espiritual, ilumina essas questões e nos ajuda a entender realmente o que fazer e para onde ir. O nosso primeiro mosteiro beneditino de Monte Cassino seria impensável sem Willibald, razão pela qual ele é uma figura-chave na história da minha ordem. Muitas vezes o preconceito contra os beneditinos, o de pensar que, tudo bem, somos monges, estamos sempre no mesmo lugar, estabilidade, mas se olharmos para a história, veremos a jornada de Willibald. Ele é da Grã-Bretanha, atravessa toda a Europa, Grécia, Itália e chega aqui na Terra Santa, e ainda mais ao leste. Então, é lindo ver como ele tinha essa estabilidade em Cristo, que nasce da sua busca de Deus, do seu olhar para Deus, mas dentro de uma grande flexibilidade. Um estar sempre a caminho. Parece-me uma boa combinação. Eu agradeço muito. Encontrar a nossa estabilidade em Deus, mas ser abertos e flexíveis, ouvindo o que Deus nos pede hoje, desde a nossa vocação, no nosso tempo, a partir dos nossos talentos, da nossa personalidade. Aqui, Willibald é um exemplo importante para mim, porque ele era um homem corajoso, um peregrino que ultrapassou todos os tipos de zonas de conforto. Pilgrimages of 21st century. No dia 16 de novembro, a Igreja Ortodoxa celebrou a festa de São Jorge na igreja que leva seu nome, na cidade de Lod. A missa foi presidida por Teófilo III, patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém, com a participação de bispos e sacerdotes e a presença de numerosos embaixadores e cônsules de países estrangeiros, bem como de uma grande multidão de fiéis. No domingo 17 de novembro, na capela de Maria Menina, em Jerusalém, as irmãs franciscanas filhas de Santa Isabel celebraram a sua festa patronal. A Santa Missa foi presidida por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, e concelebrada pelos frades da custódia. Um momento de fraternidade e partilha com esta comunidade religiosa que, com seu carisma e missão, se dedica a diversos serviços.
Terça-feira, 19 de novembro, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Jerusalém, Sua Eminência Dom William Somali, vigário patriarcal, presidiu a missa em homenagem a Santa Maria Fonsine, freira palestina e fundadora da Congregação das Irmãs do Rosário. A celebração eucarística foi também um momento de oração para pedir o dom da paz para a Terra Santa. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.